Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafael e eu vou nesse vídeo mostrar para você a importantíssima relação entre risco e retorno. A gente aqui vai fazer uma discussão em que o pensamento da linearização entre risco e retorno ele pode ser um problema quando a gente começa a imaginar ou a gente começa a tentar enfrentar a seguinte questão, né? Dizer, se eu quero ter retornos maiores, passa para isso eu correr riscos maiores. Só que nós entramos no seguinte dilema. Se a gente correr riscos maiores, podemos ter ruína, podemos ter retornos muito negativos, inclusive fazendo com que a gente perca tudo que temos na nossa conta e ainda podemos ficar devendo. Então, é muito interessante entender essa relação que eu vou mostrar agora. Assista até o final do vídeo para você ficar por dentro e entender, né? Discutir, relacionar um pouco mais com respeito a esses dois termos tão importantes aí no mundo dos investimentos. Vamos discutir sobre isso agora, sob um ponto de vista visual aqui, geométrico, né? No plano cartesiano, para ficar bem fácil o entendimento. Então, eu vou começar desenhando aqui o plano cartesiano, que é o seguinte. Eu tenho o primeiro eixo, deixa eu até desenhar melhor a rota aqui. Meu eixo, esse Y, né? E aqui eu vou ter o meu eixo X. Então eu vou botar nesse eixo aqui X como se fosse o meu risco. Já aqui no meu eixo Y, eu vou chamar de retorno. Então o que é que acontece? Risco alto, retorno maior ainda. Então a relação entre risco e retorno, a gente pode imaginar, a gente pode tentar vislumbrar algo assim, ó. Uma reta, algo que cresce, né? À medida que o risco cresce, o retorno também cresce, então a gente pode imaginar como se fosse uma reta dessa forma. Então, como eu mencionei agora há pouco, se a gente quer grandes retornos, só basta correr grandes riscos, porque a relação aqui é linear. Mas o problema mora aí. Nós, à medida que o risco cresce, temos uma probabilidade de entrar em situação de ruína, em perder mais do que a gente deve. Lembrando que valores aqui para cima são retornos positivos, aqui para baixo os retornos negativos. A gente tem o eixo de referência aqui como sendo zero. Então o que é que acontece? A gente costuma, né, chamar aqui na estatística retorno como se fosse o valor médio. Então essa reta daqui nada mais é do que o valor médio esperado dos retornos. E isso aqui, o risco, a gente costuma representar pela letra grega sigma, sigma minúsculo, que é nada mais do que o desvio padrão, a variabilidade. E aqui dentro vai entrar a seguinte informação, o seguinte conceito estatístico, que é o conceito de heterocedasticidade. Sedasticidade. Vamos entender esse termo com cuidado, né? Isso aqui, se você for ver aqui ó, pelo radical hetero, significa diferente. Sedasticidade significa desvio padrão, ou seja, o desvio padrão, o risco, que a gente está usando o desvio padrão como uma medida de risco, ele é diferente à medida que eu vou aumentando o retorno. Olha que observação cuidadosa. Vamos refletir isso aqui. Deixa eu desenhar aqui para você o que isso significa. Né? À medida que eu aumento o risco, eu tenho um desvio padrão aqui para esse risco pequeno desse tamanho. E se eu aumentar, o desvio agora padrão aumenta para cá. Se eu aumentar mais aqui, subir, o desvio padrão já sobe mais. Se eu aumentar mais uma vez, o desvio padrão agora já cresce ainda mais. E assim eu tenho um desvio padrão ainda maior. Aí, se você for notar, esse aqui vai lá para cima, não vou continuar para não acabar aqui com a minha legenda, mas você nota que, como eu já disse, né, isso aqui é o retorno médio. Ó. Então, cada pontinho desse é o valor do retorno médio. Só que existe variância, existe desvio, existe medidas de dispersão. Existe uma dispersão com relação a esse valor médio. E essa dispersão vai dar para a gente, né, vai fornecer para a gente essa variabilidade aqui, ó, uma coisa como essa, o gráfico. Então eu tenho, né, o ponto médio aqui e os valores dispersos com relação a esse ponto médio. O ponto médio tem mais frequência, tem maior chance de acontecer, mas também note aqui, ó, que eu posso entrar nessas condições aqui embaixo, que nada mais são do que retornos negativos que podem ser grandes o suficientes, como é nessa condição aqui, ó, de nos levar à ruína. A gente perder tudo que tem ou em conta
e ainda ficar devendo uma certa capacidade, desde que o quê? A gente corra muitos riscos. Claro que o retorno ele é significativo, só que a gente tem que botar numa ponderação. Pode ser que a chance de ruína que está aqui, ó, não venha a pagar, não venha a ser adequada ao nível de risco corrido, né? Ao nível, no caso, nem de risco, né? Ao retorno esperado. Aquele retorno ele não pode pagar uma chance de eu perder tudo e ainda ficar devendo. Será que isso aí, né, pode ser que aconteça? Inclusive, a gente tem como fazer essas medidas, que depois eu vou até fazer um vídeo explicando esses valores aqui, ó, onde a gente tem uma perda grande, né? E isso daí pode comprometer a nossa capacidade de investimentos. Esse vídeo está sendo mostrado com esse conceito porque nos próximos vídeos, aqui dentro do canal Analistas Quant, a gente vai ficar colocando esse termo sempre que possível. Então, a ideia associada é isso. Hetero é variação, sedasticidade, né? Significa desvio padrão. Então, desvios padrões variando à medida que o eixo muda. A gente pode pensar assim. Veja que o eixo aqui do risco vai mudando, vai crescendo, e o desvio padrão ele vai também acompanhando isso, né? Além de eu ter o retorno que sempre está aqui como ponto médio, eu tenho essa outra variabilidade que pode me levar a situações como essa que eu acabei de mostrar para você, ou essas outras aqui, né? Que, como eu já disse, podem nos levar a ruim, né? E nos tirar do jogo dos investimentos, e com certeza não é isso que a gente quer. Tudo bem? Então vá guardando esse importante conceito que nos próximos vídeos, como eu já disse, a gente vai utilizar em outras situações. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você tenha contribuído com um pouco de reflexão com relação aos seus conhecimentos de risco e retorno e aguardo você no próximo vídeo. Até mais!